nome de Deus, da democracia e da liberdade, declaro aberta a 23ª sessão ordinária em 12 de agosto de 2019. Peço a vereadora Célia para que faça a leitura da Bíblia e que todos fiquem em pé. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se afirma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Palavra do Senhor. Primeira parte, pequeno expediente. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata 026 de 2019 da sessão ordinária realizada em 5 de 8 de 2019. Ata número 026/2019. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 19 horas, no plenário, o vereador Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, reuniram-se para a 22ª sessão ordinária os vereadores do município de Coronel Sapucaia, sob a presidência do vereador Roberto Pereira, tendo como primeira secretária a vereadora Cláudia Ferreira. Além de citados, estavam presentes os demais vereadores Célia Cristina, Cláudia Ferreira, João Batista, João Nunes, Maria Luir, Niagara Krajewski. Faltou como justificativo o vereador Patrick Erhard e Natasha Quasa. Pequeno expediente. Foi realizada a leitura da ata número 023 da sessão ordinária realizada em 24 de 6 de 2019 e a ata número 024 da sessão extraordinária realizada em 26 de 6 de 2019. Após a leitura, as atas foram submetidas em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Foi realizada a leitura de expedientes recebidos do Poder Executivo, ofício número 31/2019, que encaminha o projeto de lei número 024/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento anual do exercício de 2019 e da outras providências. Ofício número 032/2019, que encaminha o projeto de lei número 025, que institui a Ouvidoria Geral do município, unificando as ouvidorias setoriais existentes no município e da outras providências. Ofício número 112/2019, que encaminha os projetos de lei número 019, 022, 023 e 024, que dispõe sobre a regularização fundiária de lotes urbanos. Leitura de expedientes do Poder Legislativo. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 1º e 2º da resolução número 001/2015, que autoriza a cedência do plenário da Câmara Municipal, parte integrante desta resolução. Projeto de lei número 012/2019, de autoria da vereadora Maria Luir, que institui a campanha Agosto Lilás e da outras providências e leitura de correspondências recebidas de diversas origens. Durante o expediente, foram lidas as proposições dos vereadores, indicação número 143, de autoria do vereador João Nunes, que indica ao excelentíssimo senhor Ruth Batizou, de prefeito municipal, com cópias ao senhor Emerson Moreira, técnico da Agraer, a disponibilização de uma palestra de piscicultura para os produtores e munícipes interessados. Indicação número 144, de autoria do vereador Patrick Erhard, que indica ao excelentíssimo senhor Ruth Batizou, com cópia a secretária municipal de assistência social, senhora Ivone Batizou, que viabiliza um projeto de lei concedendo a subvenção social ao Lar Cristo Redentor. Indicação número 146, de autoria do vereador Patrick Erhard, que indica ao excelentíssimo senhor Ruth Batizou, prefeito municipal, e o secretário de Saúde, senhor Flávio Galdino, providências quanto ao aumento do repasse sobre a ajuda de custos dos pacientes da hemodiálise. Indicação número 147, de autoria da vereadora Cláudia Ferreira, que indica ao excelentíssimo senhor Nelsinho Trade, senador da República, a viabilização de um trator agrícola 0 hora, com motor mínimo de 4 cilindros, potência líquida mínima de 75 CV, tração 4x4, mínimo de 12 velocidades à frente e 4 à ré, com controle remoto com 4 saídas, tomada de forças, sistema hidráulico de terceiro ponto,
contrapresos dianteiros e traseiros, bem como uma grade intermediária aradora com 14 discos de 26 polegadas, espessura de 6 milímetros, controle remoto, mancais, agraxe e pneus novos para transporte, ambos para o município de Coronel Sapucaia. Indicação número 152, de autoria da vereadora Cláudia Ferreira, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal Rude Paitizotti, com cópia a senhora Ivone Paitizotti, secretária de Assistência Social, a viabilização de convênio de prestação de serviços funerários com empresas funerárias do município. Indicação número 153, de autoria do vereador Roberto Pereira de Oliveira, que indica ao excelentíssimo senhor Rude Paitizotti, prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de saúde, o senhor Flávio Galdino, a viabilização de uma unidade alternativa para o funcionamento da UBS da Vila Nova durante o período da reforma. Ordem do dia. O presidente submeteu em discussão e votação as indicações de números 143, 144, 146, 147, 152 e 153, sendo aprovadas por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o presidente passou a palavra aos vereadores inscritos: João Batista de Andrade, Célia Cristina, Cláudia Ferreira e Roberto Pereira. Incluindo o uso da tribuna livre, o presidente declarou encerrada a sessão ordinária, da qual foi lavrada a presente ata sob o número 026, que após lida e aprovada na próxima sessão ordinária, será assinada por todos os vereadores que se fizerem presentes na sessão em que a ata será submetida à aprovação. Em 5 de agosto de 2019. Coloco em discussão a ata 026 de 2019. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem no estado. Caso contrário, se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário para que faça a leitura correspondente recebida do Poder Executivo. Ofício número 034. Excelentíssimo senhor Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao ofício 149. Em atenção ao ofício número 149, de 26 de junho de 2019, onde requer informações sobre a regularização de lotes urbanos, informam que a regularização dos lotes urbanos é uma necessidade da municipalidade, bem como das famílias que eventualmente têm a posse do imóvel e não têm escritura. Visando beneficiar o erário público municipal, a atual administração não tem medido esforços no sentido de regularizar os lotes urbanos para que sobre estes passem a incidir tributos municipais, como IPTU e taxas, bem como para que seus proprietários efetuem benfeitorias e investimentos, culminando em geração de emprego, renda e tributos indiretos. Assim, junto à Secretaria de Obras, tem recebido diversos requerimentos de regularização de lotes que são de imediato repassados a uma equipe de funcionários que filtra os documentos comprobatórios de posse ou propriedade para que culminem em eventuais projetos de lei para doação ou certidão de posse via Lei número 3.465, de 11 de julho de 2017, que são enviados ao cartório para confecções de escrituras e registro, sendo que nos apresenta para o momento reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rude Paitizotti, prefeito municipal, e Aldacir Cardinal, secretário de Obras. Ofício número 007, do setor de regularização fundiária. Assunto: ofício número 078. Em resposta ao ofício número 150 da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, vem através desse o presente responder as perguntas do requerimento número 020, de autoria do vereador Roberto Pereira. Primeira pergunta: qual o critério utilizado para encaminhamento do projeto de lei a esta casa? Resposta: o requerimento de regularização é protocolado e depois é feita uma análise das documentações pela comissão e abertura de processo administrativo para apuração das condições de enquadramento na regularização fundiária da lei nº 13.465. Não se enquadrando, em visto que muitos lotes já têm lei de doação e o donatário já vendeu para terceiro, com contrato de gaveta e sem conhecimento de informa, pedimos para o donatário ir atrás do donatário que consta na lei de doação, para que seja feita a regularização do nome do mesmo, depois da transferência. Mas muito alegam que o mesmo já mudou e se encontra em lugar incerto e não sabido. Depois de todo esse procedimento e não conseguido êxito, a comissão e o setor de regularização juntam todos os documentos e encaminham para o parecer jurídico e logo seguir o projeto de lei a essa casa.
Segunda pergunta: por que os requerimentos mais antigos não estão sendo atendidos, enquanto que requerimentos mais atuais são atendidos? Resposta: os requerimentos estão sendo atendidos conforme a documentação apresentada e analisada criteriosamente, para não haver reclamações futuras, e tem muitos requerimentos de gestões anteriores, que estão sendo analisados e faltam muitos documentos. E no mesmo informar, conforme resposta na pergunta anterior, tem muitos requerimentos de terceiro, no qual já existe de lei de doação, ficando o setor impossibilitado de dar andamento ao requerimento. Terceira pergunta: de acordo com a Lei de Regularização Fundiária Urbana, é possível realizar a regularização do imóvel sem lei de doação? Resposta: sim, desde que o mesmo se enquadre na Lei da Regularização Fundiária Urbana Social, com parecer da Comissão de Abertura de Processo instituída conforme Portaria número 460/2018, parecer jurídico e certidão de regularização fundiária assinada pelo prefeito. Assessor especial Jair Francisco da Silva. Ofício número 017. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 157, com data de 7 de agosto de 2019, informo a vossa senhoria que ainda estou aguardando as secretarias entregar as informações necessárias para apresentar a esta Casa de Leis. Sendo assim, solicito mais tempo para apresentação dos mesmos, sendo que nos reservam presente, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Adriano Paitizouro. Ofício número 018. Excelentíssimo senhor Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Assunto: solicitação. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, solicitar cópia do livro Ponto dos Vereadores, com o intuito de melhorar e responder aos ofícios vindo desta Casa de Leis. Não havendo mais nada a tratar, aproveito o ensejo para reiterar protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Adriane Paitizouro, secretária municipal de Administração e Gestão. Ofício número 019. Excelentíssimo senhor Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, solicitar um relatório de gastos da Câmara Municipal referentes a janeiro de 2017 a julho de 2019, sendo gastos com folha de pagamento, gastos com diária, assessoria jurídica, assessoria contábil, sistema de informática, água, luz, telefone, contratos de prestação de serviço. Não havendo mais nada a tratar, aproveito o ensejo para reiterar protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Adriane Paitizouro, secretária municipal de Administração e Gestão. Peço ao secretário para que faça a leitura da justificativa da falta da vereadora Maria Eloir Pinhada Preves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Maria Eloir Flores Rodrigues Filante, vereadora desta Casa de Leis, vem, através do presente, justificar a ausência na sessão ordinária em 12 de agosto de 2019, por estar na cidade de Campo Grande a serviço do município. Diante ao exposto, peço à mesa diretora para que abone a presente falta. Por ser expressão de verdade, firma presente declaração. Assina a vereadora Maria Eloir. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Niaga Krajewski, vereadora desta Casa de Leis, vem, através do presente, justificar a ausência na sessão ordinária em 12 de agosto de 2019, por estar na cidade de Campo Grande a serviço do município. Diante ao exposto, peço à mesa diretora para que abone a presente falta. Por ser expressão da verdade, firmo presente declaração. Assina a vereadora Niaga Krajewski. Grande expediente, ordem do dia. Peço ao secretário para que faça a leitura da indicação 154/2019, de autoria do vereador João Batista, e a indicação 155/2019, de autoria dos vereadores Célia, Cristina e João Batista. A indicação 156/2019, de autoria dos vereadores Patrick Eves Pereira e Joalmir Nunes de Oliveira. E a indicação 157/2019, de autoria dos vereadores Célia, Cristina e João Batista. A indicação 158/2019, de autoria dos vereadores Maria Eloir, Niaga Krajewski e Roberto Pereira. E o requerimento 021/2019, de autoria da vereadora Maria Eloir. Indicação número 154, autoria do vereador João Batista.
Assunto: solicita a viabilização de um caminhão caçamba. O vereador que subscreve após ouvido do outro plenário e de acordo com os termos regimentais vigentes, indica ao deputado federal, o senhor Fábio Trade, a viabilização de um caminhão caçamba para o município de Coronel Sapucaia. Justificativa: em busca de atender às necessidades do município de Coronel Sapucaia, solicita ao nobre deputado o empenho em perpetrar recursos para a aquisição desse caminhão, uma vez que atenderá às inúmeras precisões da municipalidade. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes, assina o vereador proponente João Batista. Indicação número 155, de autoria dos vereadores Célia Cristina e João Batista. Assunto: solicita a troca dos pneus das ambulâncias, especialmente do veículo que transporta os pacientes da hemodiálise. Os vereadores que subscrevem após ouvido do outro plenário e de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam ao prefeito municipal Rude Paitizoide, com cópia ao secretário de saúde, senhor Flávio Galdino, a troca dos pneus das ambulâncias e demais veículos da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente do veículo que transporta os pacientes de hemodiálise. Justificativa: temos recebido denúncias que os pneus das ambulâncias e demais veículos da Secretaria Municipal de Saúde estão sendo sucateados, e principalmente do veículo que realiza o transporte dos pacientes da hemodiálise, pois esses carros têm uma rotatividade enorme e transportam diariamente diversas pessoas, tornando-se um grande risco nas estradas. No entanto, peço cuidado e atenção do Poder Executivo para que atenda essa solicitação. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes, assina vereador proponente Célia Cristina e João Batista. Indicação número 156, de autoria dos vereadores Patrick Erhard e João Bernunes. Assunto: conclusão da obra de construção asfáltica da sul-fronteira da rodovia 165. Os vereadores que subscrevem o vídeo do outro plenário, de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam o excelentíssimo senhor Reinaldo Zambuja, governador do estado do Mato Grosso do Sul, com cópia ao secretário estadual de obras, senhor Murilo Zawit, que viabiliza a conclusão da obra de construção asfáltica da sua fronteira à rodovia 165. Justificativo: considerando que a obra da rodovia 165 atualmente encontra-se parada na cidade de Aral Moreira e é de suma importância a conclusão da mesa, tanto para a segurança da fronteira, mas principalmente para o desenvolvimento dos pequenos municípios dessa região, que são Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Japorã, pois interligando-os desde Ponta Porã até Mundo Novo, facilitará o escoamento da produção agrícola e, consequentemente, criando uma conexão econômica e comercial entre esses municípios que atualmente não existe, pois há uma dificuldade de interação entre as cidades, porque não possuírem malha viária asfáltica que é interligue. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes, assina os vereadores proponentes Patrick Erhard e João Bernunes. Indicação número 157, autoria dos vereadores João Batista e Célia Cristina. Assunto: solicitam a instalação de câmaras para monitoramento nos corredores do Hospital Municipal e substituição da câmara instalada na recepção. Os vereadores que subscrevem após ouvido do outro plenário, de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam ao prefeito municipal Rude Paitizoide, com cópia ao secretário de saúde, senhor Flávio Galdino, a instalação de câmaras para monitoramento nos corredores do Hospital Municipal e a substituição da câmara instalada na recepção. Justificativo: tendo em vista que a câmara de monitoramento instalada na recepção do hospital está queimada, fazendo-se necessária a substituição da mesa, bem como a instalação de outros nos corredores dos hospitais, pois esse monitoramento é uma ferramenta eficaz com o objetivo de proteger funcionários e pacientes, fornecendo evidências visuais valiosas que podem ser detectadas com possíveis falhas no atendimento e também evitar reivindicações desonestas. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes, assina vereadores proponentes João Batista e Célia Cristina. Indicação número 158, de autoria dos vereadores Maria Lorniak Kaevski e Roberto Pereira. Assunto: solicitam a reforma da Escola Estadual Coronel Sapucaia. Os vereadores que subscrevem o vídeo do outro plenário, de acordo com os termos regimentais vigentes, indicam ao excelentíssimo senhor Reinaldo Zambuja, governador do estado, com cópia a senhora Maria Cecília da Mota, secretária de Estado de Educação, que viabilizem a reforma da Escola Estadual Coronel Sapucaia. Justificativa: partindo do princípio de que a educação é a base para se construir uma grande sociedade e que essa instituição educacional aguarda por reformas há vários anos, e verificando que essa escola necessita de maiores espaços físicos, salas e ampliação da cozinha. Essas melhorias também ajudarão a essa unidade educacional, meios ajustados para abrigar seus administrativos, professores e alunos com maior conforto, bem como proporcionar o atendimento à crescente demanda de alunos que, em consequência, apresentará maiores êxitos no desenvolvimento escolar.
elevando os resultados da formação de cidadãos e abaterá a carência sobre a concretização da reforma desta referida instituição escolar. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes assina. Vereadores proponentes: Roberto Pereira, Niago Gaiares e Maria Lourdes. Requerimento número 021, autoria da vereadora Maria Lourdes. Assunto requer moção de apoio. A vereadora Guedes subscreve ouvido do outro plenário, de acordo com os termos regimentais vigentes, requer ao presidente da Câmara Municipal, senhor Roberto Pereira, e demais vereadores que seja manifestada moção de preocupação e de apoio dessa casa sobre a manutenção dos Correios como empresa pública com ampla presença no território nacional e que a presente moção, após aprovada, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação aos seguintes autoridades: Presidente da República, Senador Presidente do Senado Federal, Deputado Presidente da Câmara Federal, Ministro da Casa Civil, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministro da Economia, Ministro Presidente do TCU, Secretário Federal de Controle Interno do CGU e Presidente dos Correios. Justificativa: considerando que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional, que os Correios prestam serviços de interesses sociais muito relevantes, como o transporte e entrega de correspondências de encomendas e o atendimento de serviços financeiros, que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com recebimento de impostos e taxas, o pagamento de beneficiários sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, contribuições de livros didáticos de prova de concursos públicos, distribuição de medicamentos e vários outros. Os diversos beneficiários da presença dos Correios dão oferta de seus serviços para as populações e para as economias das localidades do interior do país. Que os Correios não são estatal dependente dos recursos do Tesoureiro Nacional, que por tudo isso é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. O fato de que o governo federal estuda privatizar os Correios requer, na forma regimental, a aprovação pelas partes dessa Casa de Leis de uma moção de apoio indicativa à manutenção dos Correios como empresa pública. Plenário: Benedito Lázaro Fernandes assina. Vereadora proponente Maria Lourdes. Coloco em discussão a indicação 154 de 2019, de autoria do vereador João Batista de Andrade. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como está, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão a indicação 155 de 2019, de autoria dos vereadores João Batista e Célia Cristina. Está em discussão. Presidente, nossos companheiros, fizemos essa indicação, eu e o companheiro João, pela preocupação e o estado que se encontra os pneus da saúde, especialmente do carro dos pacientes hemodiálise. Eu recebi denúncia, eu recebi foto e está sem condições de andar, super danificados. Eu verifiquei depois de uma denúncia. Os pacientes da hemodiálise estão super preocupados porque pode causar acidente a qualquer momento. E por isso eu peço ao secretário de saúde que verifique e troque imediatamente. Continua a discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência no Estado, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão a indicação 156 de 2019, de autoria dos vereadores Patrick Eves Pereira e João Nunes de Oliveira. Está em discussão. Coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência no Estado, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão a indicação 157 de 2019, de autoria dos vereadores Célia Cristina e João Batista. Está em discussão. Essa indicação também vinha do companheiro João, é de suma importância, porque
uma está queimada, e a importância de outra instalação evitaria, quando tem uma reclamação, uma dúvida. E eu peço ao secretário de Saúde também que verifique as câmaras e instalem as outras que faltam. Continue a discussão. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência no estado, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloque em discussão a indicação 158, 2019, de autoria dos vereadores Maria Eloir, Neandra Graeves e Roberto Pereira. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência no estado, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão o requerimento 021/2019, de autoria da vereadora Maria Eloir. Coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência no estado, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Convocação. Na qualidade de presidente da mesa diretora dessa Casa de Lei, venho, através dessa, convocar os novos vereadores para a sessão extraordinária que será realizada no dia 15 de agosto de 2019, quinta-feira, às 9 horas. No plenário Benedito Lázaro Fernandes, com o objetivo a deliberar a seguinte pauta: julgamento da conta do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2010. Gabinete da Presidência, em 12 de agosto de 2019, ensina o vereador Roberto Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passaremos a palavra livre aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Patrick Evert Pereira. Boa noite, senhor presidente, Roberto. Em seu nome, cumprimento os demais companheiros vereadores dessa casa, aos funcionários e ao público que se faz presente. Sejam sempre bem-vindos aqui nessa Casa de Leis e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu queria primeiramente parabenizar o presidente Roberto. Eu não estive a sessão passada, porque estava em Campo Grande, recebendo uns implementos lá pela Secretaria de Agricultura, e eu queria parabenizar o senhor pela readaptação do sistema de som aqui da Câmara. Isso aí era importante, imprescindível. A gente tinha uma dificuldade grande para usar esse sistema aqui daquela forma como estava, né? E infelizmente é assim, tudo hoje que a gente compra demanda sempre uma manutenção constante, que aquilo tende a ir caindo, a ir definhando e também às vezes ficando obsoleto, né? No caso aqui, aquele sistema sem fio dava muita interferência, era muito difícil da gente até se comunicar com as pessoas que se fazem presente. E agradecer também o meu computador lá do gabinete, que agora, pedindo para o senhor pelo terceiro ano, que esse ano é a sua gestão, foi adquirido, e eu posso levar o meu de volta para casa, porque realmente a gente precisa dessa infraestrutura básica para poder trabalhar, mas a gente também sabe que os recursos disponíveis hoje para essas casas, como a nossa Câmara Municipal, assim como a Prefeitura, estão muito limitados. Tá? Claro que em alguns momentos a gente vê de repente uma despesa sendo executada que a gente não concorda muito, ou que a gente faria diferente, mas de fato o orçamento público hoje no município de Coronel Soares está muito apertado se comparar a anos anteriores. Mas eu quero aqui ressaltar hoje esse pedido, essa indicação que estou fazendo eu e meu companheiro João Mir, que é a 156, que é o pedido ao nosso governador do estado pela conclusão da obra Sul Fronteira, que é chamada essa obra da MS 165, que liga a cidade de Ponta Porã até a cidade de Mundo Novo, passando aqui pelos municípios de Aramoreira, Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e chegando a Mundo Novo. Por que a gente empreitou
essa luta agora, justamente para buscar trazer maior desenvolvimento para o município, porque é difícil você, como vereador, assim como o gestor, o prefeito, conseguir trazer uma empresa que se interesse em vir se instalar no município, que só tem uma única rodovia, que não tem interligação com os demais municípios vizinhos, né? Nós só temos uma estrada de chegada e uma estrada de saída, que é essa rodovia aqui, Coronel Sapucaia a Amambaia, que graças a Deus hoje está sendo reparada, né, companheira? E vai nos tirar do sufoco danado, né? Que há uns 15 anos a gente estava passando por uma situação calamitosa. Pois não. Companheiro. Pois não. Em relação a essa solicitação, acho que os demais companheiros, assim como o senhor não pôde estar presente na reunião com o governador na outra sexta-feira em Amambaia. Em Amambaia tinha muitas pessoas, muitas inaugurações, diferentemente do nosso município. E aí eu fui até Ponta Porã. Por quê? Porque eu tinha também uma agenda com o senador, com o Nelson Andrade, e ele estava em Ponta Porã. E em Ponta Porã eu estive, então, junto com ele e o governador. Ele já havia afirmado em Amambaia que a sua fronteira é prioridade e que realmente eles vão estar concretizando essa obra, e reafirmou esta mesma fala lá. Mas eu quero então te parabenizar e também o companheiro Joamir, porque realmente é de suma importância para o desenvolvimento econômico em todas as fases para o nosso município. Obrigado, companheira. E realmente essa obra já é visada como algo muito importante para esses municípios, que governos anteriores, né, uma gestão anterior, iniciou essa obra em 2009, companheira Sérgio. E nós estamos completando agora, nesse mês, 10 anos do início dessa obra da Sul-Fronteira, que na época ia custar 340 milhões de reais para interligar todos esses municípios, e a obra acabou por inúmeros fatores, parando ali no município de Aramoreira, depois de duas empresas terem pegado, falido, entrado em concordado, iniciado uma nova licitação. Enfim, o que eu quero frisar? Que no PPA estadual, que correu a semana passada e abrangeu a região aqui do Cone Sul, em Ponta Porã, estivemos eu e o companheiro Joamir, juntamente com o secretário de Saúde, onde o secretário esteve se reunindo no eixo da saúde para buscar e lutar por melhorias relacionadas à saúde, mas isso não do município, e sim do Estado como um todo. E eu e o companheiro Joamir estivemos no eixo da infraestrutura, justamente priorizando o pedido dessa Sul-Fronteira, que na verdade parece a primeiro momento não muito interessante, por exemplo, para municípios como Amambaia. Mas para os nossos municípios aqui, Sérgio, hoje um estudante de Paranhos teria condição de cursar medicina em Pedro Juan Calabeiro sem se mudar daquela cidade. Ele poderia passar por aqui por Sapucaia e chegar em Ponta Porã de ônibus e voltar de noite. Assim como eu me formei estudando em Ponta Porã, passando por Amambaia, e na época não era nem asfalto aqui ainda, que eu já sou meio velhinho, sabe? E na época era uma situação difícil, você tinha que ser guerreiro para concluir uma faculdade, viajando toda noite, 300 quilômetros por noite, pegando esses 80 quilômetros de chão, e de volta. E hoje, eu tenho certeza que se esse asfalto estiver pronto, Sérgio, eu não vou precisar tirar meus filhos dessa cidade para cursar faculdades, porque em Pedro Juan, em Ponta Porã, somando o Brasil com o Paraguai, ele vai ter opção de 7 universidades que ele pode escolher hoje, fora o IFMS, Instituto Federal, e fora a nova faculdade que está em construção, ainda não foi inaugurada. Então isso vai trazer para a gente grandes vantagens, e sem contar no escoamento da produção agrícola, que nós podemos não ser um município muito promissor nessa área, mas com certeza economizaria muito frete para você escoar o produto para o Paraná, aqui já pela região de fronteira. Então essa vai ser a luta que nós vamos pleitear por esses próximos dias, e com certeza a gente precisa do apoio de toda a população, de vocês, nossos companheiros também, para que a gente consiga sensibilizar, porque como a companheira Cláudia disse, o governador tem interesse, né? Mas a gente sabe também, demanda orçamento, né? E vamos apostar que dê certo. Então que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma ótima semana.
Senhor presidente, de cumprimento todos os demais companheiros aqui presentes, cumprimento todos que nos honram no plenário, sejam bem-vindos e todos os servidores desta casa. Quero neste momento ressaltar que estamos aí encerrando a nossa sessão ordinária na data de hoje e eu quero deixar, por ontem ter sido o Dia dos Pais, um grande abraço a todos os pais. Nós sabemos que temos aí vários pais, os quais eu deixo o meu carinho, a minha admiração e a minha consideração. Que Deus os abençoe e esteja sempre nessa garra, nessa batalha, sempre com muita saúde e muita paz. Quero aqui também parabenizar todas as escolas e todos os organizadores que estiveram ali juntamente para a realização desta festa. A festa a qual se realizou na data de sábado e ontem, no domingo, qual pude presenciar um pouquinho no sábado e ontem um pouco mais, onde foram as escolas municipais e estaduais. Graças a Deus, ontem o tempo colaborou bastante, tinha bastante pessoas, eu acredito, ainda não sei os resultados obtidos dessa festa, mas nós sabemos que o objetivo é um único, específico, poder proporcionar aos munícipes, então, um momento de lazer, que sejam apresentadas apresentações culturais, mas a finalidade real é poder, então, adquirir lucros dessa festa para poder, então, ser investido em algumas dificuldades no sentido de melhorias nas escolas, tanto municipais quanto estaduais. Então, eu parabenizo a todos, foi realmente uma brilhante festa. Nós só precisamos, assim, ver uma forma, porque ontem mesmo tinha muitas pessoas, e as festas, o local é excelente, na frente do ginásio de esporte. A única coisa que fica assim, bastante perigoso, o qual eu estive observando, é o número de pessoas presentes. Então eles ficam ali por volta da rotatória, e ali naquela rotatória ontem mesmo tinha algumas pessoas passando e que não estavam considerando o número de pessoas que ali estavam, crianças e até mesmo outros adultos. Isso, graças a Deus, infelizmente não ocorreu nada, mas de uma próxima vez terá que ser, eu imagino assim, melhor avaliado para que não ocorra alguma situação nesse sentido. E também aqui no nosso município, companheiros, eu coloquei já alguma coisa que está pronta ali que eu vou estar passando para a secretaria. Eu também observei várias pessoas utilizando as bebidas e com o uso de garrafas. Nós sabemos que vários municípios, eu acho que o nosso aqui deve ser um entre os mínimos no nosso estado, que ainda é permitido o uso de garrafas, né, em festas deste porte. Eu acho que é bastante utilizável a população contribuindo e usufruindo, também é bom, óbvio que todos que compram porque gostam, isso é o objetivo da festa, é vender, mas as garrafas, eu vi lá vários cacos de vidros, hoje também eu passei por lá por uma outra razão, tem vários cacos ali, e assim, aqui na casa logo mais eu darei então um projeto para que a gente possa evitar que seja utilizado essas garrafas, como exemplo de vários municípios já que não é permitido. Quero aqui também ressaltar, referente a uma indicação apresentada na semana anterior, que eu deixei aqui nessa plenária e foi aprovado por todos os companheiros. Para quê? Para que o nosso executivo veja uma forma, junto com a secretária de Assistência Social, que não tem se negado em me atender em nenhum dos momentos quando eu estive buscando seu apoio, todas as vezes que eu sou chamada para auxiliar alguém em relação aos funerais. O momento de funeral é o momento dos mais difíceis, para os familiares, para os amigos. Então é um momento assim que a pessoa está ali naquela perca, momento de dor, momento que muitas vezes familiares não têm condições de arcar com os valores os quais são exigidos pelas funerárias. Alguns deles têm assim até algum benefício, ou seja, pagam algum plano ou têm condições financeiras. E já outros companheiros, eu vim com essa indicação no plenário após ter sido chamado uma vez por um munícipe que aconteceu isso, dele ser então morto no nosso município e permaneceu por 2 dias
dentro de uma determinada parte do nosso município. Fui chamada também pelos servidores, tive contato com eles, tive contato com os familiares, estive em contato com a assistente social. Quero ressaltar que foi sim auxiliado no valor de R$1.000, mas eu consegui, como é de conhecimento de todos, que as minhas condições financeiras, elas não são do tamanho da minha vontade, a qual eu gostaria de poder atender a todos. Então eu só pude auxiliar também com R$500, e aí não foi suficiente, e por essa razão esse corpo ficou e permaneceu por 2 dias. Eu vejo isso com grande descaso. Nós sabemos que muitas pessoas têm condições de arcar, mesmo não estando preparado, mesmo no momento difícil, mas que muitos não têm. Então eu peço assim, essa indicação foi aprovada, e que vejam a melhor forma para que isso não volte a acontecer no nosso município, como já ocorreu da última vez, e eu fui, então, obrigada, mediante a não ter uma saída, buscar o apoio junto ao Ministério Público e à Polícia Militar, para que o corpo fosse, então, tomar as medidas cabíveis. Também foi aprovado por esse plenário, eu agradeço a todos os companheiros, na semana anterior, uma solicitação de via, solicitando recursos. Eu quero deixar aos companheiros bem claro que isso não é recursos de emenda parlamentar ainda. As emendas parlamentares eu ainda estarei apresentando aos nobres deputados. Óbvio que já está liberado para essas solicitações, mas é uma solicitação de viabilização de um trator agrícola com uma grade intermediária aradora. Para quê, companheiros? Para que seja destinado à Secretaria de Agricultura do nosso município. Por quê? Porque nós sabemos que em Brasília existem vários recursos extras pagos como exemplo de impostos federais. E lá, realmente, eles têm condições de trazer muitas coisas ao nosso estado. Mas lá também se deparamos, todas as vezes que lá eu estive, com vários parlamentares de outros estados, de outros municípios. E como é de interesse para que venha o melhor, se possível, ao nosso município de Coronel Sampaio, mediante esta indicação, eu entrei em contato então com o senador, e ele já me afirmou que irá sim me atender com essa solicitação e com várias outras que eu ainda trarei a esse plenário. Então eu só tenho a agradecer. O município de Coronel Sampaio necessita de muitas melhorias. A população clama diariamente por melhorias. Tem me cobrado bastante. Quero deixar bem claro a todos que eu estou atendendo na medida que é possível. Nem todos tenho conseguido atender diariamente, mas que todos eu estou sim preocupado em resolver o problema de todos vocês. O que realmente acontece é que muitas das vezes eu não consigo resolver alguns problemas, e outros é porque realmente o dia seria necessário para mim hoje já ter em média de 60 horas, quem sabe a gente daria conta de resolver tudo que é necessário. Mas eu não tenho esquecido do problema de vocês, tenho caminhado, trabalhado diariamente, e recebi questionamentos, o porquê eu não tenho ficado na Câmara Municipal como no ano anterior. Realmente por essas situações, por poder ir atender alguns munícipes que me reivindicam que eu esteja lá, e neste mesmo momento outros me procuram e dizem: aí eu estive e a senhora não estava. Quero dizer bem a todos que a equipe aqui sempre tem colaborado, sempre tem informado quando tem alguém, que mesmo assim deixem aqui, que na medida nós estaremos sim se falando e tentando solucionar o quanto antes, o que seja a demanda de todos os senhores. Tenhamos todos uma excelente semana, que Deus os abençoe e fiquem com Deus. A palavra vem João Pedro. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de saudar os nobres companheiros, em nome do nosso presidente, o senhor Roberto Pereira. Aos demais que se fazem presente hoje, é uma alegria recebê-los aqui. E nesta noite, assim, o assunto a ser tratado, abordado aqui na tribuna, se divide parte no dia de hoje e parte no dia anterior. Ficou um pouco difícil para a gente conversar, porque se tardava muito, né? Em relação à indicação 143 de 2019, de 5/8 de 2019, aonde eu fiz o requerimento à Agraera através do gestor Emerson Moreira, que viabilizasse junto com o prefeito municipal, secretário também de Agricultura já, a palestra
sobre a piscicultura, a fomentar a piscicultura no nosso município. Acredito assim que seria, sem dúvida nenhuma, uma das saídas para pequenos produtores rurais, para pessoas que se dedicam aí à agricultura familiar no seu dia a dia, fazendo dessa fonte de rendimento uma renda alternativa, algo que se soma sempre no decorrer do ano, com um pouco de cuidado, com um pouco de zelo, com um técnico acompanhando adequadamente. E eu acredito que poderíamos criar aí uma malha, criar aí uma rede de pessoas que se dedicam à criação do peixe. Temos aí inúmeros municípios pequenos e a infraestrutura utilizada ela não é tão grande. É possível a partir aí da mobilização do município, é possível aí a partir da Agraer, que tem auxiliado muito bem o nosso município. Então eu acredito bastante nesse projeto, nesse tipo de projeto. E acredito que uma palestra acerca desse assunto pode aí fomentar, pode aí trazer, colocar o desejo aí na vida e no coração de muita gente em se dedicar a essa atividade. Um outro assunto é a Sul Fronteira. Conforme o Patrick comentou, estivemos em Ponta Porã, numa reunião, onde tratava-se justamente do PPA, aquilo que o governo vai desenvolver nos próximos 4 anos. E lá lutamos, tentamos incluir essa pauta, que já é antiga na nossa região, e assim como essa rodovia que interliga Mombaia e Coronel Sapucaia, também é uma rota que vem sido esquecida. Estamos aqui tão perto de Aral Moreira, não podemos muitas vezes nos deslocar em dias de chuva. Estamos muito próximo de Paranhos e recentemente nós tínhamos crianças que não podiam se deslocar à escola, estudar, tivemos que brigar, fazer um maior pompeiro para conseguir um patrulhamento adequado para que o ônibus pudesse transitar e os municípios também. Essa rota é fundamental, é ela que vai fazer com que essa região ela consiga ter relacionamentos empresariais, relacionamentos afetivos, relacionamentos que muitas vezes acabam não acontecendo devido a essa distância. E aí algumas pessoas perguntaram, mas por quê? Porque em Coronel Sapucaia nós precisamos sonhar com coisas grandes, nós precisamos acreditar em coisas grandes, e isso eu chamo os demais companheiros, chamo a população. Precisamos sonhar sim. Eu ouvi um questionamento outro dia no Facebook, o porquê de um fórum, o porquê disso, o porquê daquilo. Coronel Sapucaia é um conjunto, é uma base que precisa ser fomentada. Começamos por uma rodovia que era parada há tanto tempo, que era essa rodovia de Coronel Sapucaia Mombaia. Seguimos com a implantação do fórum, seguimos também, a casa vem trabalhando bastante nesse aspecto. Seguimos também com a implantação do cartório eleitoral, uma luta conjunta também do trabalho do consulado aqui na Câmara, e a gente percebe assim que aos poucos o comerciante ele tem investido na cidade, ele tem acreditado na cidade. Falta-nos ainda redes logística adequada para que a gente possa brigar por indústria. Eu, na minha profissão, eu atendo hoje em Coronel Sapucaia mais de 70 empresas. Em Amambaia eu atendo mais de 7 empresas, acredito que eu estou na casa de umas 10 empresas, atendo uma empresa em Bela Vista. E o que eu vejo? Eu vejo que o empresário, para ele poder investir, ele precisa sentir segurança. E hoje a gente ainda não tem a segurança adequada, nós não temos a logística adequada, então, infelizmente, indústria nenhuma vai olhar para o Coronel Sapucaia. O caminho é interligar, é dar rota, é fazer com que as pessoas, nós possamos vender esse município bem, explorar principalmente, companheiros, o que tem acontecido agora nessa região, que é o incentivo através da Lei Maquila, que possibilita a produção, a industrialização no Paraguai, e também com a sede aqui em Coronel Sapucaia. Recentemente estivemos em Ponta Porã, junto com a equipe da Fronteiras da Inovação, e hoje lá instalou-se 15
empresas maquila. Hoje eles estão fabricando agulhas, estão fabricando seringas e inúmeros outros produtos via Paraguai, com incentivo aqui no nosso estado, possibilitando que o nosso estado possa concorrer com estados vizinhos, que nos judia um pouco, e muito, né, um pouco, é a questão do ICMS. Então nós precisamos pensar, mas Coronel Sapucaia, não, nós precisamos pensar que Coronel Sapucaia vai ser grande. Pode ser que nós não consigamos terminar essa caminhada, mas outros que virão, com certeza, terão uma base para que possa continuar. Então quando eu vejo um cidadão sapucaiense, alguns até com intuito político, se questionando o porquê disso, o porquê daquilo, eu penso, como precisamos avançar naquilo que tange, naquilo que se trata a respeito de desenvolvimento do nosso município. É fundamental que nós possamos pensar grande, sair da política, que é aquela política de politicagem, do assistencialismo, não que não seja necessário atender o próximo, mas sairmos disso, é necessário. E a Sul Fronteira é uma dessas iniciativas que nós estamos aí encabeçando, estamos falando com demais vereadores, a fim de fazer essa região ser escutada pelo nosso estado. Tivemos uma reunião no começo do ano, eu estive na reunião no começo do ano junto com o prefeito, junto com a Tereza Cristina, e também com o secretário de Desenvolvimento do Brasil, Canudo, e lá foi falado sim, nós queremos a Sul Fronteira, mas filho que não chora não mama. Se nós não reclamar, se nós não pedir, se nós não sapatear, Sapucaia vai ficar esquecido e toda essa região vai ser esquecida. E esse projeto é um projeto bacana. Tem um tempinho, gostaria de falar também, principalmente dessa indicação da companheira Cláudia e do João, que é as câmeras. Isso já é um requerimento do secretário, sério, quando nós tivemos o problema daqueles natimortos. Nós tivemos informação naquele período, e eu fui ao conselho e conversei com o pessoal, que não houve monitoramento naquela condição. E como que você vai acompanhar? E naquela situação, o Flávio já me falava disso e fez essa solicitação, é antiga, e eu acho que precisamos nos somar a ele nessa função. Outra indicação de vocês, que já vem sendo dita aqui na tribuna, a questão dos pneus. Estive falando com ele hoje a respeito disso. Eu tomei nota de quase tudo aquilo que vocês falaram na reunião anterior, e eu estive conversando com ele, e ele me garantiu que os pneus estão todos regular, que de repente se tinha algum e foi averiguado naquela situação, em seguida foi trocado. Então eu proponho que aqueles que tiverem disposição, nós podemos nos deslocar ou por amostragem ou em algumas ambulâncias e veículos, identificar como é que está esses pneus. Eu acho bastante importante. Eu acho que a gente poderia fazer isso, é importante, seria bacana a gente fazer isso e tirar, porque fica o dito pelo não dito, então vamos lá olhar. Outra situação, e não é porque somos base que a gente tem que se calar, vamos lá averiguar. Outra situação é uma situação que aconteceu recentemente nas redes sociais, estivemos acompanhando a situação e eu achei assim bastante prudente e eu achei assim bastante sensato uma colocação, e por sinal hoje eu iria listá-lo, mas não consegui me organizar para isso, consegui o contato recentemente, mas vou estar visitando. Mas já falo aqui sobre a situação em que o senhor Cipriano Brito, ele relatou nas redes sociais sobre a situação do senhor, do paciente Artêmio, e eu achei bastante prudente mesmo, e serei parceiro dele sim, acompanhar. E quando eu vi isso nas redes sociais hoje de manhã, sobre esse assunto que eu falava com o secretário, eu questionei ele. E ele falou: Joãomir, também fui pego de surpresa. Imediatamente, segundo o que ele comentou, e a gente vai estar acompanhando, segundo ele, em seguida, ele marcou uma reunião com toda a equipe daquele dia, porque ali ele relata que houve ali uma negligência. Também ele já protocolou, e eu vou, se precisar, ir lá e pegar a cópia para a gente ter a certeza. Ele me disse que protocolou o pedido de sindicância e
me incentivou a procurar o Conselho de Saúde e, se preciso for, ir ao Ministério Público, porque não é admissível. Mas eu ainda não me aprofundei. Vou estar procurando esse senhor. Se precisar de algum companheiro nessa função, estarei chamando a Celinha, que está sempre ligada a isso, o Joãozinho, o nosso companheiro Roberto, para averiguar isso de perto. Mas não podemos deixar, precisamos apertar. E para finalizar, Zé Roberto, nessa situação ele me disse o seguinte, falou: olha, é do meu interesse convocar toda a equipe médica, enfermeiros, para que sentemos junto com os vereadores e eles possam expressar todas as suas cobranças e somar comigo nessa função. Então vamos aguardar. No demais, acho que estourei o limite hoje. Um forte abraço. Eu estou devendo, né, Robertinho? Da vez passada acho que tenho que retirar. Um forte. Só um minutinho, João Meiro. Eu quase diariamente visito o hospital, mas não é a enfermeira, é os profissionais que não estão nem aí, os médicos. Eu converso com eles. Deixou esse pepino de ontem para hoje para mim, por que ela não me deu? Se eu contar para vocês o que eu escuto dos médicos, o pouco caso, vocês não vão acreditar. Eu levei uma sobrinha minha, estava sendo tratada de tomando Noripuru, anemia. Anemia. Sabe o que ela tem? É câncer na cabeça. Depois que também nós tivemos essa... Mas eles deveriam te falar: esse caso não é para mim, é médico. Vocês têm condições de levar para fora? Vão fazer uma análise melhor? É verdade, não é mentira. Hoje está no UTI lá na Vida. Sem dúvida. E às vezes a gente se pergunta, né, o que estamos fazendo aqui, né? Porque muitas pessoas não têm voz e não têm vez. Então eu vou estar apurando esse caso e de repente a gente pode estar aí acompanhando tudo junto essa questão junto com a Comissão de Saúde. Um forte abraço. Peço a vereadora Natasha para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Roberto Pereira. Senhores vereadores, todos que nos honram com a sua presença, boa noite. Quero, aproveitando aqui um gancho da palavra do Joamir, que acabou de fazer uso da tribuna. Na semana passada nós estivemos falando sobre saúde e até foi o que eu falei, me parece, com a vereadora Célia, que nós não estamos mostrando união Câmara. Um bate aqui, o outro bate ali e fica por isso mesmo. Nós temos que se unir para fazer o que tem que ser feito. Comissão de Saúde, no passado, há uns anos atrás, quando tinha alguma coisa, eu fiz parte da comissão. Ia lá na casa do paciente, fazia um relatório, ouvia as partes, pedia para assinar e a gente falava baseado no que o paciente falou. Sim. Agora nós estamos falando pelo que estamos ouvindo nos fez. Temos que ir. Eu pedi, vereadores, ao secretário de Saúde, hoje, para que faça uma reunião com todos os médicos aqui na Câmara e com todos os vereadores que tiverem interesse de participar dessa reunião. E pedir para eles, se possível, marcar essa reunião numa segunda-feira, porque sempre tem algum vereador viajando e na segunda-feira à noite tem sessão, a maioria dos vereadores estão na cidade. Mas eu pedi hoje, e eu acredito que nesses próximos dias vai ser feita essa reunião com os médicos, porque há tanta reclamação dos médicos, e se o prefeito não cobra, nós temos que começar a cobrar. A função do vereador é fiscalizar. E eu posso dizer que eu senti do secretário que ele vai fazer essa reunião. Tomara que faça essa reunião e que nós possamos falar com esses médicos. Tem tanta reclamação na área de saúde, principalmente dos médicos. Isso já está... Quem vai amanhã depois se arrebentar é nós mesmos. Por quê? Se o executivo não toma frente e
faz o que tem que ser feito e nós cruzamos nossos braços, nós também somos culpados. Então hoje eu pedi ao secretário de Saúde para que faça essa reunião com os médicos aqui na Câmara e nós possamos aí cobrar, falar o que tiver que falar, ver o que está acontecendo para que isso não venha ocorrer. Eu vi no Face aí esse assunto aí que o João Mir estava dizendo sobre o Artêmio. A gente fica preocupado porque a gente sabe que essas coisas têm acontecido. Meu presidente, senhor Vicente, eu ouvi atentamente as palavras, tanto do companheiro João Mir quanto do senhor, e a saúde é um tema de discussão nessa casa, em todas as sessões, desde que eu estou aqui. Precisamos muito melhorar a saúde. Eu acho que essa reunião é importante entre médicos, foi citado aqui médicos, né, pelo senhor e o secretário. Eu também estive na Secretaria de Saúde hoje por umas 2 horas em referente reivindicações dos munícipes e ouvi do companheiro João Mir que estaria também na classe de enfermagem. É importante todos esses papéis. Eu acho que existe falha sim na parte médica, até porque ninguém é 100% e que eles talvez possam fazer melhor, sem sombra de dúvida. Da mesma forma, a parte de enfermagem. Não são porque eles são meus companheiros de longas datas de trabalho, mesmo estando afastados, que eu jamais irei dizer que não, uma vez que eles tiverem cometido qualquer falha. E eu acredito que existe, mas eu acredito que no nosso município exista uma coisa bem além disso hoje. Nós não disponhamos de equipamentos qualificados. Quando eu digo qualificados, eu estou querendo citar ou culpar esse ou aquele, quem sabe o conjunto, mas não eles mesmos, não os médicos. Porque o conjunto, para ter esses equipamentos melhores e sofisticados, para que sejam então diagnosticados o problema de cada paciente hoje no nosso município, necessita-se de vários equipamentos melhores, necessita-se melhorar muitos equipamentos que ali estão. Falo isso com a formação de técnica de enfermagem e o trabalho de 18 anos na área. Existem muitos equipamentos hoje que pedem para ser trocados na nossa saúde. Eu não estou dizendo que é só hoje, sempre existiu. Mas nós precisamos dar uma atenção quanto a isso. Precisamos estar também atentamente, como já vemos fazendo esse acompanhamento, e isso não pode ser esquecido junto desses profissionais. Muitas vezes que determinado medicamento é solicitado para um paciente não tem dentro do hospital. Por quê? Porque falha, porque não foi culpa de quem? Por diversas vezes eu ouvi que era um atraso na licitação. Então tudo isso tem que ser colocado numa balança. Por que não está se determinando tal atendimento? É a falha humana? É a falha em equipamentos? É a falha de medicação? Porque eu digo assim, para mim, prioridade será sempre o paciente, seja quem for, em qualquer situação. Mas o profissional em qualquer área, e a médica, pelo pouquinho de conhecimento que eu tenho nesses anos, ele não faz milagre. Ele tem uma formação, mas ele precisa dos equipamentos, ele precisa de medicação qualificada, ele precisa que o nosso município esteja amparadamente e com uma boa relação em todos os sentidos, em relação a vagas, a encaminhamentos, que hoje eu tenho apanhado muito. Eu atendo em torno de 20 pessoas ou mais, requerendo solicitação para exames e outros atendimentos em outros municípios e reclamando da nossa regulação. A regulação estadual, né, está hoje terceirizada, o Estado terceirizou, mas nós sabemos que o município pode buscar além. Então, isso tudo nós precisamos avaliar, precisa ser discutido essa reunião, ver aonde existe a falha. Realmente, eu sou companheira e vejo que é necessário, e ver o que nós, de fato, precisamos melhorar. Eu sou parceira, pois estou aí para somar, e que nós não podemos aceitar que os munícipes deixem de ter um atendimento que é de direito. Só um minutinho, eu vou responder a companheira aqui. Mas é o pouco caso que os profissionais têm. Não precisa ter aparelho ali. Sim,
se com 2 dias o paciente melhora, se vê que não é para esse hospital de pequeno porte, pede vaga, manda para fora, ou chama a família e fala: esse paciente precisa de tal exame, de uma ressonância, explica, conversa, e esse diálogo que não tem, companheira. Mas, companheira, muitas vezes sim, só um minuto, eu já concluo. Muitas vezes, eu concordo que existe essa falha, mas muitas vezes eu já estive com familiares que o médico está pedindo vaga tem 2, 3 dias dentro do hospital e não sai. Precisamos solucionar isso. Obrigada, presidente. Sim, a reunião é o que vem acontecendo, que eu falei na semana passada. Nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos ficar de braços cruzados, porque as falhas que eu estou dizendo que nós vamos sentar para cobrar é justamente do que nosso município suporta nosso município. Nós sabemos que nós não temos UTI, nós não temos, tudo bem, mas o médico está dormindo e não quer atender o paciente, nós não podemos aí, porque somos amigos, porque queremos ser parceiro do médico, nós não podemos ficar de braços cruzados. Mas eu sei de assunto, de coisas aí, que a pessoa foi meia-noite no hospital, não foi atendido porque o médico estava dormindo, e a pessoa foi para Amambai. Eu fico envergonhado. Como que amanhã depois eu vou numa casa de uma pessoa dessa, falar de política, falar que nós estamos fazendo um brilhante trabalho? Então nós não podemos cruzar o braço nesse sentido, no sentido de aquilo que é da altura do que eles podem fazer. Agora, nós temos que fazer sim a reunião, e nós temos que cobrar, e não é uma reunião, nós temos que fazer reunião constantemente, se for preciso, também com outras secretarias. Eu quero agradecer o Flávio Galdino, porque ele se colocou à disposição, e quando ele fica sabendo que alguma coisa ocorreu nessa casa, ele vem. Quero parabenizar o Flávio por essa humildade que ele tem. Ele veio, procurou o vereador, me parece que procurou o vereador João Batista, pelo que falou na tribuna, e veio e se colocou à disposição. Então eu quero parabenizar pela humildade dele, mas eu quero dizer que não é por isso que nós vamos aí falar, está sendo um bom secretário, vamos deixar as coisas correr solto. Eu fiquei um pouco surpreso, que faz alguns meses, já não vou falar nem dias, que nós convoquemos aí, a Câmara convocou a secretária de administração. E a secretária de administração, ela está levando na brincadeira, me parece, e não quer atender o pedido dessa casa. E nós não vamos parar por aqui. Ela pediu a essa casa, e ela, o que mais me deixou revoltado, porque ela não pediu como cidadã, ela pediu como secretaria, como prefeitura, ela pediu cópia do livro ponto dos vereadores, com o intuito de melhor responder o ofício vindo dessa casa. Cópia do livro ponto do vereador. E nós podemos também pedir para ela a cópia do livro ponto do prefeito, né? Ou do secretário, inclusive dela. E mais, ela pediu aqui, e nós vamos responder, nós não temos nada a esconder nessa casa, apesar de tudo isso estar na transparência, não precisava nem, mas nós vamos aí, só que vamos pedir para ela trocar, porque nós não somos obrigados a atender secretário, nós estamos aqui para cobrar, para fiscalizar o secretário. Agora eles já estão passando por cima, ela, né? Eles não, ela pediu aqui também, vem por meio desse solicitar um relatório do gasto da Câmara Municipal referente a janeiro de 2017 a julho de 2019. Está pedindo para essa casa gasto com folha de pagamento, gasto com diárias, gasto com assessoria jurídica, gasto com assessoria contábil e sistema de informática, luz e água,
e contrato de prestação de serviço. E nós temos tudo isso aí na transparência, mas a gente vai atender sim o pedido dela. E não vamos demorar, não. Nós não vamos fazer como faz a prefeitura e demorar um tempão para atender um pedido do vereador, como eu tenho requerimento aí, já está fazendo um ano que eu pedi, até hoje não foi atendido. Mas nós vamos atender sim, mas não como secretária. E falando um pouquinho, as vereadoras aqui tomam um pouquinho do meu tempo, eu quero só pegar um gancho na fala do vereador João-Mir, na área da agricultura. Hoje o município se encontra como que vai estruturar a Secretaria de Agricultura, estruturar. Uma pena que não tem tratorista, só tem 3 tratoristas e está faltando muita coisa para andar. E dizer que nenhum prefeito se interessou pela agricultura familiar. Eu não vou nem falar do atual prefeito, porque isso aí a gente já sabe que ele não se interessou mesmo com incentivo na agricultura familiar. Se está acontecendo algumas coisas, é porque os parlamentares estão mandando bastante maquinário, bastante trator, mas aqui dentro do município nunca teve um incentivo decente para a geração de emprego quando se fala em agricultura familiar. Eu sempre defendi, já fiz relatório de muitas vezes do que podemos produzir no nosso município. Nós temos aqui em Coronel Sapucaia uma fecularia que esses dias eu estava fazendo umas contas junto com o vereador João-Mir, que compra muito produto, muita mandioca, mas daqui mais de 100 quilômetros do nosso município. Não tem produção aqui, mas também não tem incentivo. O prefeito nunca incentivou para que aproveitar essa grande indústria que nós temos. Quero parabenizar esses empresários por essa grande indústria que tem, por acreditar no município, mas o município, o prefeito, não tem feito nada em relação à agricultura familiar. Eu falo porque eu sou da área, eu estou produzindo os meus produtos e deixo aqui, Patrick, vereadores, deixo falar, não foi aí, nunca vi, nem um dia, um secretário de agricultura visitando os pequenos agricultores, principalmente a minha lavoura que eu tenho, que eu estou produzindo aí cerca de 200 mil quilos de batata doce por ano, esse ano, e o ano que vem, com certeza, eu vou atingir 500 mil quilos de batata doce, e também vendo muita mandioca, é a minha área, e estou gerando aí 12 a 15 empregos, mas não tem incentivo, tanto é que eu tive que comprar um tratorzinho, se eu quisesse continuar tocando a minha lavoura. Então, falta sim incentivo do executivo, não só de hoje, mas se tem um monte de maquinário, por que não faz um projeto decente na área da agricultura? Quero parar por aqui, porque o Zé já vem mostrar o relógio para mim. Até segunda-feira, se Deus quiser. Só um recado da unidade Moisés Bortolatti, tive conversando com a diretora Celina, e está tendo vaga para mamografia e Papa Nicolau. Está sobrando vaga, se alguém puder divulgar, e está mandando ali na unidade Moisés Bortolatti, TVB. Obrigada. Volta a palavra ao presidente Roberto Pereira. Eu quero pedir aos vereadores que se encontram presentes para uma reunião rapidinha ali no gabinete do presidente, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.